olha um relatório da Polícia Federal, um relatório de investigação, você tem que prestar atenção nos detalhes, nas conclusões que o policial tira dos elementos que estão sendo colocados. Então, eu já reparei numa confusão que é muito clara. Calma aí, fecha em mim, eu ainda não chamei o artigo. Uma confusão que é muito clara nesse relatório é em relação a duas coisas distintas. Tá? Existe um movimento anterior às eleições, inclusive há o espelhamento de trocas de mensagens, de reuniões, há a menção à reunião do Bolsonaro antes das eleições, onde se discutia a aplicação do artigo 142. Tá? Essa era uma discussão pública, era um debate público. O Ives Gandra Martins, inclusive, ele deu entrevistas em todos os canais de notícias, hoje está sendo alvo aí de uma representação na OAB, um absurdo completo, e ele faz uma avaliação absolutamente técnica da interpretação que existia até aquele momento em relação ao artigo 142, considerando, inclusive, a motivação do legislador quando colocou isso na Constituição em 88. Né? Depois, essa interpretação ela foi refeita pelo STF, inclusive, depois, até da eleição do Lula, o STF voltou ao tema e reinterpretou, vamos dizer assim, se existia alguma dificuldade ou alguma dubiedade na interpretação do 142, o STF fez a sua interpretação e, a partir daí, o 142 já não pode mais ser considerado como estava sendo considerado naquele momento. Então, havia uma discussão, havia um debate sobre a aplicação do artigo 4.2, sobre os passos que poderiam ser tomados institucionalmente. Tá? E havia também uma resistência a esse debate, uma resistência à interpretação que se fazia desse artigo. Inclusive, quem resistia à interpretação desse artigo dizia justamente, esse artigo aí, ele não pode ser interpretado dessa maneira, isso aí é golpe, tá certo? Então, esse era o debate, era um debate público. Por isso vocês veem uma reunião, inclusive, gravada com essas pessoas, esses personagens todos, os ministros, etc., fazendo esse debate numa reunião presidencial. Outra coisa é o pós-eleição, em que esses militares que foram presos ontem, eles começam a trocar conversas e cogitar um golpe. Tá? Então, ali tem a cogitação de golpe, tem a cogitação do assassinato do Lula, do Alckmin e do Moraes, e aí tem uma série de considerações, que você pode olhar isso do ponto de vista de, olha, essas considerações aí são considerações, são desejos. Ah, mas o sujeito escreveu isso num papel, tudo bem, continua sendo desejo. Ele foi lá olhar onde é que o sujeito mora, medir a distância, o tempo, etc e tal, tudo bem, isso é ato preparatório. Nada disso é punível pela lei hoje no Brasil. Então pode ser que o legislador resolva reinterpretar. O que não dá é para o STF reinterpretar. Tá certo? Então, é preciso fazer a leitura correta. E a mídia, ela não está disposta a isso, porque ela tem o mesmo objetivo de reforçar essa narrativa. Então, mistura tudo, coloca tudo no mesmo saco e acredite quem quiser. Tá? O fato é que aqui a gente faz a análise de forma lúcida. Tá? Não tem torcida. Eu olho esse documento e procuro realmente os elementos que sejam probatórios. Não identifiquei o elemento da execução do plano. Não identifiquei, você deve ter lido também, né, Marcos? Li sim. Você identificou alguma coisa nesse sentido? Não tem nada nesse sentido. É um relato que em algumas partes parece até um relato bastante fantasioso, digno de um filme de Hollywood. Mas um ponto muito importante que você menciona é justamente aquilo que se chama do caminho do crime, o hipercrimes, ou seja, só aquelas fases, aqueles passos que são necessários que sejam seguidos para que se logre o resultado criminoso. Então aí você tem basicamente 4 fases. Você tem a cogitação, não é punível. Você tem os atos preparatórios, que via de regra não são puníveis, a não ser quando configuram um crime autônomo, como adquirir equipamento para falsificação de moeda. Você tem a execução, aí começa a ser punível. E você tem a consumação. Então, a mera cogitação, amanhã eu vou roubar um banco, eu vou assaltar um supermercado. Vamos comigo, Cláudio? Eu tenho todo o esquema aqui já. E aí? Não, mas eu já adquiri uma arma. Se ela for legal, continua não sendo punível. Se for ilegal, eu vou responder pela aquisição da arma. Então não houve execução, não houve consumação. Não houve aquele intento de cometer realmente o crime. Então esse é um ponto muito importante que, como você bem colocou, a mídia não quer se ater, porque a mídia, assim como as nossas autoridades excelsas do STF, já tomaram a sua decisão e já publicaram, divulgaram abertamente qual é a sua decisão.